Olá, olá, meus irmãos. Estou chegando aqui ao vivo. Chegando ao vivo aqui no Face do Colégio Pena Branca. Vê se está dando para ver ao vivo lá, Dona Iraci. Tá dando? Leva um tempinho para eu ver vocês aí. E a ideia é a gente falar hoje sobre o desenvolvimento mediúnico. Estou vendo aí a turma chegando. Boa tarde, que Oxalá abençoe todos vocês. A gente tem aqui no Colégio Pena Branca um curso de desenvolvimento mediúnico que acontece toda quarta-feira das 20 às 22 horas. Então, esse curso de desenvolvimento mediúnico, inclusive, é aberto. Qualquer pessoa pode vir aqui assistir para ver se interessa, se gosta, o que acha. E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre essas dificuldades no desenvolvimento mediúnico. Primeira coisa, quando a gente fala de mediunidade na Umbanda, a gente está falando de incorporação mesmo. Existem muitos tipos de mediunidade, como a psicografia, como a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade de desdobramento, mediunidade intuitiva. No entanto, a mediunidade mais forte, mais trabalhada dentro da religião, não mais forte no sentido de ser melhor ou mais forte que as outras, mas a mediunidade a qual a Umbanda realmente trabalha de forma incisiva é a incorporação. E aí se fala muito sobre a incorporação consciente e a incorporação inconsciente. Sobre incorporação inconsciente, a gente sabe uma coisa, que o médium quando desincorpora, ele não lembra o que aconteceu. Então, enquanto ele estava incorporado, a mecânica do que estava acontecendo, enquanto ele estava incorporado, a mecânica daquilo que estava acontecendo, ela não fica muito clara, porque um médium que enquanto está incorporado, ele é tão semiconsciente quanto o outro, mas na hora de desincorporar, se ele esquece, ele também vai dizer, sou inconsciente porque eu não me lembro o que aconteceu. Então, isso é um fato. Agora, essa mediunidade mecanicamente inconsciente, para a maioria das pessoas que tem esse tipo de incorporação que a gente chama de inconsciente, que inclusive há quem diga que isso não existe, né? Então, é assim, isso não aconteceu comigo, então eu não acredito. Há de se refletir sobre isso, não é mesmo? Então, esse tipo de mediunidade é um tipo de mediunidade que não faz desenvolvimento mediúnico. Então, a gente pega casos de médiuns, há médiuns que com 7 anos de idade, com 13 anos de idade, criança ainda, ninguém na família era umbandista e aquele médium incorpora. Então, eu conheci, durante esses anos todos nessa indústria vital, eu conheci várias pessoas que aconteceu isso na vida delas, que não fizeram desenvolvimento mediúnico, não fizeram nada, enfim. E a mediunidade aconteceu dessa maneira. Não há um desenvolvimento mediúnico. Para a grande maioria das pessoas, não esqueço desse cafezinho, não é mesmo? Então, para a grande maioria das pessoas, a mediunidade de incorporação, ela acontece por meio de um desenvolvimento mediúnico. Desenvolver um dom que está aí quietinho, um dom que está adormecido. Então, a pergunta que não quer calar é, todo mundo incorpora? Todo mundo vai desenvolver? Não, não é todo mundo que vai incorporar. Não é todo mundo que vai desenvolver, não é todo mundo que tem a mediunidade de incorporação. Mas existe aí uma questão, ou um índice, que poderia ser medido. Esse índice é o seguinte: grande parte das pessoas que têm um interesse pelo desenvolvimento mediúnico, grande parte delas acabam descobrindo-se médio de incorporação, e aí com um desenvolvimento mediúnico
feito direitinho, tranquilo, com atenção, com direcionamento, com um bom trabalho de desenvolvimento mediúnico, essas pessoas vão acabar se descobrindo médiums de incorporação. Então isso é muito comum. E a gente ainda, na Umbanda, a gente também tem uma questão de que muitas vezes, em dia de consulta, o caboclo, o preto velho baiano, diz para a pessoa: filho, você é médium de incorporação e precisa trabalhar, porque numa gira de Umbanda, numa sessão de atendimento, num dia de trabalho de Umbanda, é muito comum o consulente, aquela pessoa que vem para o terreiro tomar um passe, ouvir uma orientação, é muito comum, quando esse consulente tem mediunidade de incorporação, é muito comum ele passar mal, ele se sentir mal, às vezes até sente como se a pressão estivesse baixando, alguma coisa assim, e o guia vê que aquilo é mediunidade de incorporação, e o guia fala: filho, você tem mediunidade de incorporação, e é interessante você desenvolver, trabalhar com essa mediunidade, enfim. Então já é um indício. Aí essa pessoa, ela pode vir a ser convidada para fazer um desenvolvimento mediúnico dentro daquele terreiro, ou essa pessoa pode procurar uma escola de desenvolvimento mediúnico umbandista, que é o caso aqui do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Nós temos uma escola, nós também somos um colégio de desenvolvimento mediúnico umbandista, e isso segue o modelo de colégio que foi idealizado por Rubens Saraceni. Então o Rubens criou um modelo. O que é um modelo de colégio de desenvolvimento mediúnico umbandista? É um modelo em que, independente de você fazer parte de um terreiro ou não, você pode vir aqui desenvolver a sua mediunidade com a gente às quartas-feiras à noite, assim como tantos outros colégios de Umbanda, onde há uma escola de desenvolvimento mediúnico. Qual a diferença de entrar numa escola de desenvolvimento e fazer parte de um terreiro? É que ao fazer parte do terreiro, você está se envolvendo com tudo que é realizado naquele terreiro. Uma escola de desenvolvimento é para dar atenção apenas à sua mediunidade de incorporação. Então, se você entra para um curso de desenvolvimento mediúnico, não está focado ali a sua integração a tudo aquilo que faz parte de um terreiro, ou seja, você está dentro de uma atividade de Umbanda, mas você não é necessariamente um filho daquela casa. Por que isso? Porque há muitos terreiros em que não se tem um dia dedicado ao desenvolvimento mediúnico. Em muitos terreiros não há tempo para o dirigente conseguir ali um trabalho voltado ao desenvolvimento mediúnico daqueles médiuns. Então, esses médiuns podem vir para um curso de desenvolvimento mediúnico, aonde não vai ser outra diferença de um curso para fazer parte de um terreiro. Ninguém vai mexer na tua coroa, ninguém vai fazer firmeza de guia, de assentamento, de coisas que são pertinentes. A cada terreiro tem a sua maneira de fazer, nem o batizado da casa que é feito, essas coisas. Então, o foco é a mediunidade. E aí, por todos esses anos, desenvolvendo pessoas na Umbanda, então eu acompanho o desenvolvimento mediúnico na Umbanda desde que eu entrei para a religião. Vim do Espiritismo, conheci a Umbanda em 1995, em 1996 conheci o Rubens, e eu fiz parte de um grupo que já montou um terreiro nessa época, e desde então eu acompanho o desenvolvimento mediúnico umbandista. E por conta de observar tantas dificuldades, por conta de observar o que acontece, até daquilo que eu também fui aprendendo com relação ao desenvolvimento mediúnico, que foi escrito um livro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse livro, que não está aqui na minha mão agora, mas que vai chegar na minha mão já já. Chama-se Incorporação, Médium, Incorporação não é possessão. Então, nesse livro eu coloquei várias questões pertinentes ao desenvolvimento mediúnico na Umbanda. E uma das questões mais importantes, muito obrigado, meu livro está chegou, obrigado, Dona Iraci. Então, esse é o livro Médium, Incorporação não é possessão. É o único livro de Umbanda totalmente focado na mediunidade de incorporação na Umbanda e o desenvolvimento dessa mediunidade
de incorporação. Existe até um ou outro livro em que fala sobre a mediunidade, etc., mas não voltado ao desenvolvimento da mediunidade dentro do terreiro. Essa mediunidade e incorporação. O maior drama do desenvolvimento mediúnico é aquele momento do conflito, em que o médium não sabe se é ele ou se é o guia. Então, todo médium, esse livro é da editora Madras, você adquire ele nas principais livrarias de todo o Brasil. E você também pode adquirir virtualmente pelo site da Madras, ou você pode adquirir pelo site Terra Mística, www.terramística.com.br. Esse é o site do Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD. Terra Mística tem todos os livros do Rubens e os meus livros, todos eles lá, e entrega também para vocês esse livro. E eu também, então, como o assunto é mediunidade, eu também quero lembrar no Umbanda EAD, www.umbandaead.com.br, tem um excelente curso teórico sobre mediunidade na Umbanda, que é um curso do Rodrigo Queiroz. E todos os cursos que a gente ministra estão lá no Umbanda EAD. Então, o grande conflito do médium é saber, será que sou eu, será que é o guia? E aí, esse momento, o médium que passa por esse conflito, geralmente ele já está incorporando. Porque, um abraço aí para Umbanda Eu Curto, que é nosso parceirão, Daniel Marques. O médium que passa por esse conflito, ele já está tendo uma experiência mediúnica. Geralmente esse conflito surge no momento que a incorporação começa a acontecer de uma maneira semiconsciente. Então o médium diz, eu estou incorporado, mas eu estou vendo, eu estou acompanhando. Porque você não vai ser arrancado do seu corpo, você não vai ser colocado para dormir, você não vai tomar uma bordoada e vai acordar depois e tudo já aconteceu. E muito médium fala, eu quero ser inconsciente, eu queria que isso acontecesse, eu queria que o guia me colocasse para dormir. E a pergunta que não quer calar, o que é que você aprenderia? A grande sacada da mediunidade de incorporação é a oportunidade de você olhar o mundo com os olhos do caboclo, olhar o mundo com os olhos do preto velho, olhar o mundo com os olhos da criança. Então, a mediunidade de incorporação, ele é um momento em que o médium está em estado alterado de consciência, o médium está em transe. Então, desenvolver a mediunidade é desenvolver a sua capacidade de lidar com isso. Naquele momento de incorporação que surge o conflito, será que sou eu, será que é o guia? Por que surge o conflito? Porque são os dois estão ali, você e o guia. O pai Fernando Guimarães, fundador do terreiro do Pai Maneco em Curitiba, ao qual eu sou grande admirador do pai Fernando, em memória, saudoso pai Fernando, grande admirador desse trabalho que é o terreiro do Pai Maneco. Um abraço para a mãe Lucília e para todos os dirigentes do Pai Maneco. O pai Fernando, num livro que conta a história dele chamado Grifos do Passado, ele diz, a incorporação é mais ou menos assim, você é o leite e o seu guia é o café. No momento que você está incorporado, você tem café com leite. Então, a incorporação é uma grande parceria, onde está você e o guia ali. Certa vez eu ouvi uma outra comparação que dizia assim, imagine que você está dentro de um quarto ou de uma sala. E ali, naquela sala, tem 2 banquinhos. Num banquinho está sentado o preto velho e no outro banquinho está sentado o médium incorporado. Então, para que esse preto velho possa falar e o consulente possa ouvir, o médium que está no outro banquinho tem que aprender a ficar quietinho. Então, o momento da incorporação é o momento que os dois estão ali. O desenvolvimento da mediunidade nada mais é do que aprender a dar passividade, aprender a ficar quietinho, aprender a conviver com essa situação inusitada que é o transe mediúnico, esse momento mágico e místico. A Umbanda é uma religião
a exemplo de muitas práticas antigas e xamânicas, é uma religião onde aqueles aos quais você reza, que você adora, que você tem amor, a divindade, a entidade, ela desce à terra. E ela entra em você. Então aquilo ao qual você reza, vem até você, lhe toma o seu corpo de tal maneira que você não sabe mais quem é você e quem é a entidade. Você se perde na entidade, a entidade se perde em você. Então esse é o momento do transe. Esse transe mediúnico, que é praticamente um estado xamânico. Esse transe mediúnico é um momento místico, aonde você não sabe mais quem sou eu, quem é o guia. Então é impossível descrever em palavras o que realmente é isso, porque é uma experiência única para cada uma das pessoas. É igual ir a uma cachoeira. Você pode ir a uma cachoeira, tomar um banho de cachoeira. Então, se você conversar com alguém que nunca foi a uma cachoeira, você pode dizer o que é uma cachoeira. Você fala que tem pedra, que tem água, que a água cai, você entra embaixo d'água. Agora, o que você sente quando está numa cachoeira, isso você não consegue passar para ninguém. O que você sente quando mergulha no mar, isso não dá para você explicar em palavras para quem nunca mergulhou. O que você sente quando está no meio de uma mata é impossível explicar para quem nunca entrou numa mata. Então, a mediunidade de corporação, ela é assim, é um estado místico, é uma loucura como diria o nosso irmão Davi, que está fazendo o programa Loucos pela Umbanda. Um abraço aí para o meu irmão. É uma loucura sagrada, é um estado totalmente diferente. Então é uma experiência nova. E aí você tem inseguranças, você tem conflitos. Sou eu ou é o guia? Apenas uma das inseguranças. A outra insegurança é: será que eu estou ficando louco? Será que estou fazendo um papel de ridículo? Eu estou aqui me comportando como se fosse o caboclo? Ou esse caboclo está aqui mesmo? Estou me comportando, então todos os seus medos vêm à tona. Aqui no desenvolvimento mediúnico, às vezes a gente coloca uma música qualquer e pede para as pessoas dançarem. E você desincorpora, ninguém está incorporado, coloca uma música e pede para dançar. E aí a gente descobre que as pessoas têm muita vergonha de dançar na frente dos outros. Você vai descobrir que muitas pessoas têm vergonha de estar incorporada na frente das outras pessoas, e isso é um bloqueio emocional. Ó, minha mãe aí, estou vendo, muito bom, te amo, mãe, tá vendo também, tanta gente aí. Muito obrigado a todos que estão acompanhando esses vídeos. A ideia não é cansar e fazer algo muito longo, mas dar uma palavra assim bem pontual sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda e outros temas. A ideia, eu pretendo, ó, o bispo aí, vou falar os nomes de quem está aqui, vai lá, vamos passar esses nomes aí: o Ellen, Lanai, Dulcinéia, Leandro, Gabriel Passos, Marcos Souza, Ângela Pedrosa, dá um ok aí que eu vou falar o nome de vocês. Tâmara, te amo, mãe, também. Davi Oliveira, Rafael. Muitas perguntas. Robson, Walter, eu acho que eu não... Opa, e aí, David? Acho que eu não consigo responder tanta pergunta não, mas a Sil pode... Williams, aqui da casa, um abraço, meu irmão. Jorge Vitor, Cíntia, Tainá Nascimento, mas a Sil pode trazer para mim uma outra pergunta interessante para a gente responder antes de fechar o horário desse vídeo aqui. Rodrigo de Souza, Moab, Bispo, ó, a Lourdinha está aqui também, certo? Um abraço para a Lourdes. Juliana, Paulo, Henrique, Eduardo, Minguti. Vamos ver, vou responder umas 2 ou 3 perguntas que a Sil selecionar aí como importante para a gente. Já está chegando já as perguntas que eu vou responder. Sibeli, a Luana, manda um salve, salve. Obrigadão. Como as entidades se comunicam com o médium? É pelo pensamento? Pelo pensamento também. Agora, quando você incorpora o caboclo está junto lá, você e ele, você. Você pensa as coisas, ele ouve, ele pensa as dele, você ouve, já tem uma comunicação na incorporação. Eu recomendo muito a meditação, aprender a silenciar a mente. Porque na hora de incorporar, o que mais atrapalha é a sua cabeça que não para de pensar. Então, se você aprender a ficar quieto quando está desincorporado, ajuda a ficar quieto quando está incorporado.
E aí, se você aprender a silenciar a sua mente, ficar bem quietinho, ali você vai ouvir a mente do caboclo, que está incorporado. Se você estabelecer uma comunicação mental com o seu caboclo enquanto ele está incorporado, isso é o primeiro passo para estabelecer uma comunicação mental com o seu caboclo quando ele não estiver incorporado, né? Há uma ligação forte aí. Dentro do convívio existem muitos médiuns inconscientes? Sim, eu conheço alguns, não são muitos. Médiuns inconscientes. A pergunta, dentro do seu convívio existem muitos médiuns inconscientes? Não. Você conta assim 1.000, 2.000 médiuns e aparece um inconsciente. Ao contrário do início da Umbanda, que quase todo mundo era inconsciente, hoje em dia é raro o médium inconsciente. Eu conto nos dedos, mas eu conheço alguns médiuns de fato inconscientes, hein? Eu conheço. E a mediunidade consciente, com o tempo pode evoluir para a mediunidade inconsciente? Então, ó, pergunta que não quer calar. A mediunidade consciente pode evoluir para a inconsciente? Desde quando isso é uma evolução? As mediunidades são diferentes, tem nada a ver com evolução, não. Então, o consciente, ele pode aprender a ficar quietinho, a ficar tranquilo e às vezes ele pode caminhar para uma semiconsciência maior. Mas dificilmente muda, geralmente do jeito que é, fica. Mas há médiuns inconscientes que com o tempo começam a ver algumas coisas e inconscientes que com o tempo começam a não ver algumas coisas, isso também acontece. Me diga uma coisa, vocês cobram dinheiro nesse colégio? No dia do atendimento não se cobra nada, né, meu irmão? Mas se é um curso, a gente cobra sim, porque nesse colégio o dono não deixa a gente ter um colégio aqui sem pagar aluguel. A Eletropaulo não deixa a gente acender a luz sem pagar. A Sabesp não deixa pôr água sem pagar. Minhas funcionárias não querem vir trabalhar sem pagar também. Então, a gente, quando tem curso, a gente cobra, mas o atendimento de Umbanda não cobra, porque é uma religião. Então, nesse colégio tem um trabalho de terreiro. Mas o trabalho de curso é curso, como em qualquer outro lugar. Curso tem um custo e não temos nenhuma hipocrisia para falar sobre isso, e isso não é um tabu também. Ale, tem colégio de desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro? Olha, possivelmente, mas que eu saiba não dessa linhagem de Umbanda Sagrada, eu não conheço algum que eu possa recomendar, algum colégio de desenvolvimento. Mas entre as pessoas que estão nos assistindo, eu creio que tem bastante gente nos assistindo. Tem alguém aí do Rio de Janeiro que recomenda um desenvolvimento mediúnico? Pode escrever aí nos comentários. Quanto custa o livro? Esse livro aqui custa em torno de uns R$35, mais ou menos. Tem um preço tabelado lá, em torno disso, uns R$35. Ser médio consciente muda com o tempo? Pode, com a maturidade mediúnica, deixar de ser consciente. Então, basicamente isso. Não tem a ver com maturidade mediúnica nem com evolução, você deixar de ser consciente. Pelo contrário, você ser consciente é uma coisa ótima, porque você está aprendendo com o trabalho das suas entidades. Eu até diria, seja consciente da sua mediunidade, seja consciente da sua missão, seja consciente do trabalho que a sua entidade realiza. Então, esses foram os nossos 15, 20 minutos sobre mediunidade de incorporação. Toda terça-feira eu vou estar aqui falando um tema que não deve passar de 15, 20 minutos, senão vai ficar chato pra caramba, né? A ideia é um negócio dinâmico e dar uma palavra para reflexão. Recomendo aí www.umbandaead para todo e qualquer curso virtual voltado à religião de Umbanda. Recomendo www.umbandaeucurto para se inteirar das novidades de Umbanda. Recomendo o nosso site www.colégio-penabranca para acompanhar as coisas que realizamos aqui nesse colégio, e Facebook. Muito, muito, muito obrigado. Axé. Minha gratidão a todos que estão aí acompanhando esse momento. Eu estou gostando desse negócio de fazer vídeo aqui e ter esse contato próximo com todo mundo. Muito, muito, muito obrigado. Axé, axé, axé. Você quer saber mais? Leia o livro Médium, Incorporação não é possessão. Momento marketing. Axé, muito obrigado. Abraço a todos. A gente se vê aqui na próxima
terça-feira, e já anota que está sendo criado um canal no YouTube para a gente aí. Logo vou dar mais notícias sobre um canal no YouTube para subir alguns vídeos meus e vídeos do colégio. Muito, muito obrigado e até ao vivo até a semana que vem. Para quem está aqui, até logo, até já já. Que Oxalá nos abençoe, meus irmãos.